vamos iniciar mais um episódio do podcast Quanto Vale a Água. É uma iniciativa do Comitê Guandu para fomentar o debate sobre os valores que envolvem esse recurso essencial para a vida na Terra. Hoje aqui estamos recebendo Gabriela Teixeira, doutora em Engenharia Florestal e gerente técnica da GEVAP, professor da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Jerônimo Sansevero, doutor pela Escola Nacional de Botânica Tropical, e o pesquisador da Embrapa, Luiz Fernando Moraes, doutor em agronomia e membro do Comitê Guandu. Sejam bem-vindos. Muito obrigado. Eu sou Elton Abel, sou doutor em Engenharia Florestal e Ciências Ambientais pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro também e gerente geral do Comitê Guandu. Bom, pessoal, um dos maiores desafios dos atores que atuam no meio ambiente é promover a recuperação ambiental, né? De forma simples, seria realizar ou promover intervenções para restituir as condições de um ambiente natural degradado ou alterado, né, a um estado próximo ao seu original, ou em parte, ou em sua totalidade. Sabemos que as florestas da Mata Atlântica foram as mais devastadas do país e hoje o bioma conta com menos de 1/4 da sua cobertura original, né? E um dos grandes desafios da gestão ambiental é manter as florestas em pé. Quais são os principais impactos dessa degradação? Antes de ir diretamente para essa resposta, eu gostaria de fazer uma divulgação ou chamar atenção para como esse problema da degradação ambiental atinge pessoas ou populações, países no mundo inteiro. Tamanha é a importância da gente se preocupar com essa questão da degradação que a ONU, Organização das Nações Unidas, em 2019, decretou o período de 2021 a 2030 como a década da restauração de ecossistemas. Então, eu acho que essa nossa conversa aqui, que diz respeito mais diretamente, digamos assim, por estar no nosso contexto, a Mata Atlântica, mas diz respeito também a vários tipos de ecossistema. Tá? Então, acho que a gente pode começar a falar sobre a Mata Atlântica, acho que pensando, acreditando que a gente vai estar abordando outros ecossistemas, outras situações, Brasil afora. Mundo afora. Sim. Bom, primeiro, antes de tudo, muito obrigado. É um prazer enorme estar aqui com vocês, fazer parte dessa mesa. E eu acho que o tema, esse primeiro fio que você puxou, ele é ótimo, assim, porque é um bioma que vem ao longo dos séculos, né, passando por impactos muito grandes, e combina o fato de que 70% da população reside nele. Então, sem sombra de dúvida, é onde a gente mais sente, né, esse impacto, na água, no solo. Em relação, assim, tem um histórico de desmatamento muito intenso, mas nos últimos anos é fato de que, ou seja, não é o bioma que tem as maiores taxas, né? Hoje a gente tem o Cerrado, a Amazônia. Então a gente consegue dizer que desde a década de 90 a cobertura na Mata Atlântica é relativamente estável, né? O que a gente sabe é que hoje é aproximadamente 28 milhões de hectares que a gente tem com florestas. O que vem ocorrendo nos últimos anos, tem um artigo do Marcos Rosa que trata isso muito bem, é uma substituição, né? É um desmatamento de áreas mais antigas e uma substituição por florestas mais jovens. Então a gente tem perdido uma qualidade da floresta. E isso tem vários impactos para a biodiversidade. E a notícia boa, que tem tudo a ver com o tema da nossa mesa aqui, é o aumento das iniciativas de restauração. Né? Restauração via plantio, regeneração. Então, por pior que seja esse cenário que a gente vive nessa história, eu vejo um caminho otimista para a Mata Atlântica. Eu não sei o que vocês acham. Eu queria agradecer também a oportunidade de estar aqui, me sinto honrada de estar nessa mesa com vocês. E falando com base nisso que o Jerônimo colocou, eu acho que hoje, tratando de Mata Atlântica, não é um dos maiores desafios manter a floresta em pé, né? Justamente por conta disso. A gente tem uma taxa de desmatamento quase zero em Mata Atlântica, né? Apesar de ter todo esse histórico de degradação,
Eu acho que o nosso maior desafio é recuperar aquilo que já foi perdido, né? Mas sim, é um desafio manter a floresta em pé quando a gente está pensando num contexto nacional, né? E aí tem o cenário, né, de Cerrado e Amazônia, sim, é um grande desafio você manter ali a floresta em pé. Eu queria aproveitar, primeiro, corrigir a minha primeira intervenção. Eu também não fiz o agradecimento ao comitê por essa oportunidade de discutir, como já foi falado aqui, um tema tão essencial, está aí na ordem do dia. Mas o comentário que eu queria fazer é que tem essa pergunta de quais são os prejuízos, quais são os problemas causados pelo desmatamento ou outras formas de degradação. O Jerônimo citou a questão da biodiversidade. Nós temos também o efeito negativo sobre o que nós chamamos de serviços ambientais. Então, os serviços ambientais, eu acho que representam essas consequências mais perceptíveis, digamos assim, que é o aumento do calor, né, o aumento das temperaturas, problemas com escassez de água, mas a biodiversidade, né, a perda da biodiversidade, deve merecer uma atenção tão grande por parte da população quanto a essa questão do calor, da água. Bacana. Nós tivemos avanço, né, de leis de proteção, sim, mas ainda tem, né, uma questão de ocupação desordenada, essa perda de biodiversidade. Então, o que vocês vislumbram aí de iniciativas ou de oportunidades para estar melhorando de fato isso, ou melhor cumprimento das leis, ou aplicação? Bom, eu acho que, assim, quase que a gente não pode deixar de falar disso, mas o Código, né, Florestal, o último código foi aprovado em 2012, Lei 2.451, 2651, de fato, ela estabelece, ou seja, reformula, né, as regras e normas. E eu acho que se a gente conseguir colocar nesse código no chão, de fato, e conseguir implantar, acho que é um avanço grande, né? Lembrando que vai ter um ganho muito, muito grande para a biodiversidade, para serviços ambientais. A gente está falando de nascentes, topos de morro, né, margens de rio. Então, eu acho que, no papel, eu acho que é uma lei boa. O esforço que a gente tem que fazer, ele não é pequeno, ele é grande. A gente criar as condições para estabelecer essa lei no campo, de fato, né, para a gente conseguir implantar ela. Então, acho que uma agenda que a gente deve buscar, essa agenda sempre, acho que é o código, né? Acho que o Brasil tem anunciado várias metas, algumas metas são metas legais, outras metas são metas facultativas, né? Mas eu acho que a gente já tem uma meta legal que é da lei muito alta. Acho que se a gente mirar nela, eu acho que o efeito vai ser muito bom. Não é fácil, né? Mas eu acho que é um caminho promissor que a gente tem. E para ilustrar isso, né, que o Jerônimo falou agora, vamos lembrar quais são as etapas que o Código Florestal propôs, ou que estão presentes no Código Florestal, para a gente avançar nesse esforço de recuperação das áreas que foram degradadas, ou desmatadas, enfim, que é o registro dos imóveis rurais no cadastro ambiental rural. Esse é o início. Esse é o início, digamos assim, do compromisso que os proprietários rurais assumem com o atendimento à lei. Após esse registro, aí o protagonismo, digamos assim, volta para os estados. Então, cada estado tem que construir o seu programa de regularização ambiental, onde vão ser estabelecidas as regras em cada estado para a recuperação do que a gente chama de passivos ambientais, dos problemas ambientais. E é aí que hoje a gente está encontrando a maior lacuna, a maior dificuldade em avançar. Então, poucos estados conseguiram avançar na elaboração desse programa de regularização ambiental. Então, nós estamos falando, sim, na necessidade de um grande esforço para
avançarmos no cumprimento do Código Florestal, da lei. Na verdade, essa lei que a gente chama de Código Florestal, ela tem um nome mais importante, que é a Lei de Proteção da Vegetação Nativa. Tá? Enfim, nós temos as ferramentas legais, nós temos um contexto legal bem definido, né? Precisamos aí colocar em prática. Colocar em prática, né? Engajar esses vários segmentos no atendimento da legislação, né, Gabi? A legislação ambiental ela é robusta, né? E tem uma série de ferramentas interessantes. Eu acho que a dificuldade está em colocar em prática mesmo. Mas não só isso também. Eu acho que é um estado constante de alerta, né? Porque o tempo inteiro a gente sofre essa ameaça de flexibilização das regras. Isso. Então, eu tenho um pouco de receio da gente falar que existe um avanço. Então, eu acho que a gente tem que estar sempre vigilante ali para que a gente não tenha mais retrocessos, porque houveram também alguns retrocessos, sim, algumas flexibilizações. A gente sabe que está tendo hoje no Congresso discussão para reduzir reserva legal na Amazônia. Então, assim, tem uma série de questões, né? E o Código Florestal, ele traz, como vocês já colocaram, né, o CAR, que é uma ferramenta fantástica, sim, mas que ele até hoje a gente não conseguiu validar o CAR. Então, é uma ferramenta incrível, mas que ainda não consegue ser plenamente utilizada porque a gente não teve essa validação. Então, os proprietários rurais fizeram seus cadastros, mas esse cadastro precisa ser validado, né, pelas autoridades. Então, tem muita sobreposição de área, tem uma série de coisas que precisa ser confirmadas, né, conferidas e confirmadas. E isso ainda está caminhando a passos lentos, né? A questão da necessidade de recomposição de APP e reserva legal. Não existe ainda, né, essa fiscalização e nenhum produtor rural ainda se sente obrigado a restaurar as APPs. Eu acho que isso vai surgir com base nos programas de regularização ambiental, né, que ainda precisam ser postos em prática. Então, tem muita coisa para a gente avançar ainda. É bem interessante esse alerta que você trouxe, né? Mas nós estamos falando de 12 anos. 12 anos após um processo de negociação. Toda lei a gente sabe que resulta de um processo de negociação, mas que foi um processo de negociação mais tenso do que a gente observa nas negociações no parlamento, que levantou desconfianças, levantou desconforto. Ou seja, seria muito importante que houvesse esse avanço, que a gente começasse a perceber a consolidação, o avanço da legislação, para que a desconfiança não aumentasse, para que a insegurança jurídica não aumente, sim, e para que a gente não tenha retrocesso. Eu acho que esse ponto que você trouxe, acho que isso eu não tinha pensado por esse lado, mas assim, a Gabriela tocou num ponto que assim, o desafio da gente implantar o que a gente tem de déficit já é muito grande. Sim. Então, a possibilidade de ter retrocesso dentro da lei, ou seja, cria mais insegurança. Então, se a gente, olhando para frente, o desafio já é grande, ainda tem um medo de que ainda pode mudar alguma regra, isso pode... Então, assim, precisa vir uma mensagem clara, dizer, não vai mudar a regra. Acho que essa é a primeira mensagem que tem que vir clara. Isso a gente não mexe. Né? Lembrando que do código antigo para o código novo, eram perdas grandes já. Então, acho que esse é um papel assim, fundamental, né? De dizer, não vai mudar a regra. Eu estou falando agora para o produtor, porque se o cara vai plantar a mata ciliar dele, que a regra diz que hoje é 30, 15, e se tem um risco de mudar a regra para 7, a pessoa vai pensar, será que eu planto 15? Estão dizendo aí que pode mudar para 7. Se eu plantar, eu não vou poder cortar, né? Depois, exatamente. Porque então, tem a lei da Mata Atlântica. Então, exatamente. Então, tem que vir uma mensagem clara dizendo, esse é o código, ele é seguro, é estável, e vamos colocar em prática. E aplicar, né? Pôr em prática, que é o principal. E essa mensagem deveria vir justamente do Congresso, né? Dos nossos parlamentares. É de lá que, infelizmente, tem vindo essas maiores ameaças, esses questionamentos, essas dúvidas, né,
de se vai ser efetivamente implantada essa legislação. Um último comentário aqui, a gente está esquecendo de dizer que um ambiente, uma paisagem rural mais sustentável beneficia os produtores, seja porque ele deve contar ou pode contar com uma melhor oferta de água para conduzir a sua produção, para as suas lavouras, e também ele pode se beneficiar de uma maior valorização dos seus produtos, né? Então, essa é uma questão que a gente precisa trazer também, porque a questão econômica geralmente é trazida para questionar a implantação de uma lei ambiental, né? Mas uma outra coisa que a gente conversando aqui, eu pensei que um dos maiores desafios para a gente que trabalha com restauração florestal é a gente conseguir áreas para serem restauradas, né? Uma das maiores dificuldades é isso. Às vezes você tem o recurso e não tem onde executar a restauração. E se o Código Florestal fosse posto em prática, seria muito mais fácil, porque existe uma obrigação legal, né, de manter ali a vegetação nativa nas áreas de preservação permanente. Hoje a gente chega na propriedade rural, oferece, tipo, cara, você não vai pagar nada, a gente vai estar ajudando você se adequar ambientalmente à legislação, e mesmo assim os produtores rurais, proprietários rurais não têm interesse. Então, ajudaria muito se já tivesse, né, de fato sendo cobrado de alguma forma, né? E a gente acaba tendo que lançar mão de outras ferramentas, como, por exemplo, o PSA, mas também tem vários outros benefícios, acho que a gente vai discutir à frente. Então, com relação a essa legislação que a gente tem, que a gente precisa avançar na execução, né, no pôr em prática, quais seriam os impactos aí conhecidos com relação aos recursos hídricos, da forma que estamos hoje em nossas áreas degradadas? Eu posso começar falando um pouquinho, né? Eu acho que essa questão da relação da floresta com a água é um tema bem interessante que eu gosto bastante, né? E tem uma relação total, né? Eu costumo falar que uma floresta ela consegue administrar melhor os recursos hídricos, né? Então, se a gente for comparar um ambiente com um ambiente sem floresta, no momento de uma chuva, o ambiente que tem floresta, ele tem... o fato de ter floresta ali causa uma série de modificações nas propriedades do solo, favorece o aumento da porosidade, com isso você consegue ter uma maior taxa de infiltração de água naquele solo, o solo se mantém mais úmido, a cobertura florestal também sombreando, diminui as taxas de evaporação de água do solo. Então, tem uma série de processos hidrológicos ali que a floresta desempenha e faz com que mais água infiltre no solo. Quando você não tem floresta, você acaba tendo uma compactação daquele solo. Quando a chuva cai, a água escoa. Nesse processo de escoar rapidamente, causa um processo erosivo, carrega sedimento para o curso d'água e esse monte de coisa que a gente já sabe. E a água sai mais rápido do sistema, né? Porque ela não infiltrou ali, então ela chega e vai ser disponibilizada no rio muito mais rápido. E aí você tem um cenário que quando tem chuva, você vai ter muita água chegando no rio de forma rápida. E quando não tem chuva, aquele sistema que não foi capaz de armazenar a água, ele vai estar mais seco, né? Então, você tem uma oscilação maior no nível do rio entre o período seco e chuvoso. E isso não é interessante para ninguém, né? A gente quer ter água o ano todo, a gente quer ter estabilidade, quer ter equilíbrio. Então, a floresta, ela consegue... ela proporciona isso, né? Esse equilíbrio. Então, por isso que a gente fala que ela aumenta a disponibilidade de água, porque não significa que é a quantidade total de água, que a gente sabe que existe o fator de evapotranspiração também, que é altíssimo nas florestas e que também é super importante, né? Porque jogar água para a atmosfera é importante, né? Ela vai chover, não vai ser naquela bacia, mas vai chover em algum lugar, né? A gente sabe que muito da nossa chuva aqui vem da evapotranspiração da floresta amazônica, né? Então, os ventos fazem as bacias aéreas, né? E, enfim, isso é muito importante também. Mas
eu vejo muito como isso. A floresta ela deixa o ambiente mais equilibrado, né? Você vai ter mais água no período seco e os picos de inundação menores também no período chuvoso. Bom, eu queria primeiro fazer um comentário em relação ao que a Gabriela falou, que existe essa percepção ou entendimento generalizado de que as florestas são importantes, e são, mas é importante a gente lembrar que as florestas são importantes onde naturalmente ocorrem florestas. Porque nós podemos falar de ecossistemas nativos, naturais, que não são compostos por florestas, como os campos de altitude. Aqui no estado do Rio de Janeiro, na região do Itatiaia, por exemplo, a gente tem uma expressão muito grande dos campos de altitude, onde esse processo de regulação hídrica não é feito por árvores, por florestas, né? Isso é muito importante. Mas aí, Gabriela, eu só queria confirmar com você, eu acho que é meio confirmar, gostei muito quando você falou que as florestas administram melhor a água, né? Então, a floresta ou os ecossistemas nativos, né? Então, esse entendimento de que quando os ecossistemas estão mais conservados, esses ambientes eles vão sofrer menos quando houver ou déficit hídrico, uma escassez hídrica, ou quando houver uma inundação, por exemplo. Isso é correto dizer isso? Que esses ambientes onde a floresta está melhor conservada sofrem menos com esses eventos climáticos mais extremos? Sim, é isso que as pesquisas mostram, né? Exatamente isso. Importante. Você aumenta a resiliência, né? E você atenua, né, esses extremos. Veja a importância disso para um ambiente rural produtivo, para o produtor rural. Sim, eu acho que tem um outro ponto em relação ao tema, que é um tema que eu estudo pouco, mas gosto muito de ler sobre o tema, e que eu acho que é ruim, às vezes, quando a gente parte da perspectiva da demanda de água, né? Então, vamos pegar uma cidade igual o Rio de Janeiro, que é uma cidade grande, que tem uma demanda muito grande. Então, acho que a gente tem que ficar muito atento também para não criar como posso dizer o termo correto? Acho que uma expectativa mesmo, sim, de achar que a floresta vai resolver o problema do abastecimento, que é uma demanda, às vezes, insustentável, às vezes, né? Então, acho que é importante a gente separar um pouco isso quando a gente fala de água, carbono, um pouco também desse tema, né? As florestas vão resolver o problema da mudança do clima. Não exatamente, né? Ou seja, elas podem ajudar muito. Então, acho que essa questão da água, acho que é ótimo, assim, essa ideia de pensar na melhor administração, assim, na maior estabilidade, né? Porque se a gente pensa só na quantidade, já tem vários casos que mostram que não, você pode até ter uma queda, né? Lugar, pode ter uma queda. E aí, se você comunica mal isso, e muitas vezes isso é dentro da própria academia, né? Vou dizer por experiência própria. Eu, assim, me formei acreditando que plantar árvore ia aumentar o volume. Então, a primeira vez que eu vi um experimento que mostrava que não era bem assim, eu demorei a ligar os pontos, assim, comecei. Quando eu entendi, eu falei, olha, faz todo sentido isso mesmo. Sim, sim. Agora, claro, a médio e longo prazo, o ganho é muito grande, né? É muito grande. E essa regulação, né? A gente acabou de passar agora no Sul por uma tragédia, não tem a ver com esse fato especificamente, mas essa questão da regulação, né? Essa questão da... Sim. Acho que é bem importante esse papel da infraestrutura verde na regulação e na perenidade do recurso, né? Ao longo das fases aí, diminuir esses picos de muito e de pouco, manter mais perene e principalmente nessa regulação de eventos climáticos extremos. É bem importante estar... De uma maneira geral, é o que você colocou mesmo. Se você for olhar ao longo do ano hidrológico, o total de água ele vai ser menor quando se tem a floresta por conta do componente da evapotranspiração. O que muda é que você atenua os picos, né? Mas isso é o mais importante para a gente, na verdade, né? Principalmente aqui no Sudeste, que a gente tem uma quantidade de chuva razoável. Então, o que é importante é você manter
esse balanço equilibrado. E tem um outro efeito também, eu não tenho os números aqui, na qualidade da água. Hein? Isso. Tem um sim. impacto direto no valor, no custo do tratamento, né? Perfeitamente, E aqui tem estudos da WRI que mostram que o reflorestamento impacta nos custos do tratamento, né? Então, acho que isso também é uma verdade. E quanto melhor for a água do manancial, menos produtos químicos as empresas vão precisar gastar para torná-la potável e para distribuição à população. E o consumidor também paga menos, né? Porque no final das contas também é isso. Sim. Quanto maior o custo, esse custo é repassado também para quem está pagando. Perfeitamente. Não é um ganha-ganha, né? Eu queria aproveitar e fazer um comentário em relação a duas citações aqui na nossa conversa, que é o do pagamento por serviços ambientais e o da expectativa. É possível que o programa mais conhecido no país de pagamento por serviços ambientais seja implantado no município de Extrema, em 2005. E é um programa que é conduzido pela prefeitura do município. Então, é um programa que se mostrou passível de continuidade, de despertar o interesse, mas aí eu vou fazer um comentário em relação à expectativa. Gerou-se muito essa expectativa de que a recomposição de áreas de nascente, de trechos importantes de bacias hidrográficas no município, fosse resultar num aumento da oferta de água no tempo que a nossa ansiedade qualifica. Mas eu lembro de uma pesquisa que foi conduzida em áreas com 7 anos de idade, plantios com 7 anos de idade. Não foi detectado, não foi registrado um aumento na oferta de água, mas uma melhoria na qualidade da água. Né? Ou seja, há avanços, talvez não atendam a nossa expectativa, o que, na verdade, só nos diz que a gente precisa conhecer melhor os processos e insistir nas mudanças para um uso mais sustentável, né? Isso. Essa questão de melhoria da qualidade é mais consensual mesmo. Sim. Né? É mais inquestionável. Esse estudo que o Elton citou, da WRI, ele fez uma modelagem e considerou a restauração de 3.000 hectares de áreas, mas áreas específicas, né? Áreas com elevado potencial erosivo, então isso na região hidrográfica 2. E aí eles viram que restaurando esses 3.000 hectares, você teria uma redução de 33% dos sedimentos gerados na bacia, e aí tem toda a implicação financeira de tratamento, de sei lá quantas mil toneladas de produto químico que você deixaria de usar no tratamento dessa água e, obviamente, reduziria muito o custo desse tratamento, né? Então, acho que isso é bem consensual, né? A floresta tem esse potencial, né, de reter ali os sedimentos, ainda mais quando ela está em mata ciliar ali. Grande parte do sedimento oriundo das partes mais altas da bacia ficam retidas ali no solo, né? Ela consegue fazer esse papel. A SEDAI já teve oportunidade dessa percepção em relação à melhoria de algumas regiões onde capta água, a partir de ações de reflorestamento, algumas mudanças, ou ainda não houve tempo suficiente para registrar essas mudanças? Eu acredito que a gente já tenha em algumas condições, mas menores, né? No caso do Guandu, como é muito grande, né, e tem a transposição, que afeta também diretamente a qualidade da água, é pouco perceptível. Sim. Tá? Mas em captações e situações menores, com certeza isso é fato. Com certeza isso é bem perceptível. Isso me fez pensar um pouco nessa questão da expectativa também, porque é complicado, não dá para a gente achar que uma ação de restauração de 50 hectares lá no Guandu vai ser suficiente para a gente detectar um efeito lá na ETA Guandu. Não vai, sabe? Não vai. Tem estudos que mostram que para a gente conseguir identificar uma mudança, né, eu acho que mais relacionada à quantidade do que qualidade.
Mas para a gente conseguir identificar no rio uma mudança de ações feitas na bacias, precisa de ser de 20% da área da bacia, sabe? A alteração que você fizer. Então, você precisa de ter uma bacia e reflorestar 20% dela para você conseguir identificar no curso d'água alguma mudança, né? Se a gente pegar o código, vai ser acima disso, né? Porque 20% seria só reserva. Só reserva. Né? Legal, mas... Sim. Então, seria acima. Mas em condições, né, de bacias menores, com maior sensibilidade hidrológica, sim, é possível perceber isso com 7 ou mais anos aí. Eu queria aproveitar esse comentário e lembrar que, como a própria Gabriela falou, não dá para a gente alimentar e manter essa expectativa de que reflorestando, ainda que sejam áreas importantes, prioritárias na bacia, que a gente vai ter um retorno, né, da oferta, uma melhoria da oferta de água. Também o que eu quero dizer é o seguinte, também a gente não pode insistir de que somente o reflorestamento vai trazer esses benefícios, né? A própria restauração de ecossistemas hoje não trata somente de trazer a floresta de volta, mas trata principalmente da adoção de boas práticas pelos produtores. Então, é algo que a gente deve acrescentar a todo esse conhecimento que a gente vem acumulando em relação ao retorno das florestas, né? As boas práticas são, acho que, tão importantes quanto. Né? Sim. Eu acho que só um ponto que a gente pode pensar é que, claro, se a gente pensa numa ação, né, de restauração com um olhar para a água só, realmente tem esses, né, perdas e ganhos, tem esses limites. Mas a gente sabe que a floresta está lá por várias razões, por vários usos. Então, se a gente for capaz, a gente pode fazer isso, né, unir a agenda da água, né, do carbono, da biodiversidade. Então, aí ela passa a ser uma solução muito boa, né? Então, mais fácil até de argumentar, né, em favor da floresta com todos esses serviços ecossistêmicos linkados. Sim, sim. É importante. Então, das boas práticas aí, né, existem várias iniciativas que buscam conservar os biomas e promover as boas práticas. E o PAF é uma delas, né? O que vocês têm a dizer do PAF? É importante primeiro a gente falar, o PAF, Luiz Cercal, Produtores de Água e Floresta, né, que é um programa do Comitê Gwandu, o programa mais longevo do Comitê Gwandu, né, desde 2009 já em execução. É um programa de pagamento por serviços ambientais. Tem tudo a ver isso que o Luiz colocou agora, porque antes esse programa, todas as ações eram voltadas ou para restauração ou para conservação florestal. Então, os proprietários que aderiam ao programa, eles recebiam esse pagamento, né, enquanto provedores de serviços ecossistêmicos, mas era nessas duas modalidades. Então, se ele disponibilizava a área para ser restaurada, ele recebia proporcionalmente ao número de hectares disponibilizados, ou se já tinha floresta em pé na propriedade dele também. Mas a gente viu que não dava para parar por aí, né? A gente precisava ampliar o olhar para as áreas produtivas da propriedade. E aí, hoje, a gente incorporou no PAF uma nova modalidade de PSA, que é justamente para a adoção de boas práticas agrícolas, que é muito possível também de serem provedores de serviços ecossistêmicos, se bem realizados, né? Quer falar um pouquinho do PAF, Luiz? Você tem propriedade para falar também. Não sei, mas a Gabriela já falou o essencial do PAF. A única complementação que eu diria, na verdade, é um pouco subliminar o que a Gabriela falou. Ou seja, o PAF, o Programa de Pagamento de Serviços Ambientais do Comitê Gwandu, ele, com essa alteração de valorizar as mudanças no uso da terra, para além da restauração e da conservação, está convidando o produtor rural a repensar a forma de produzir, de usar a sua terra, e em seu próprio benefício.
Outros programas que adotaram essa estratégia chamam isso de transição para uma agricultura mais ecológica. Eu acho que isso deve ser valorizado no PAF, né? O PAF é um programa do Comitê Gwandu que, ao longo de sua existência, vem prestando muita atenção no que vem sendo feito em outras regiões, e aí o comitê sempre tem buscado, né, incorporar essas mudanças, melhorias, esses benefícios. Eu falei que o Luiz tem propriedade para falar porque a gente tem um grupo de trabalho no comitê, que é o Grupo de Trabalho de Infraestrutura Verde, que ele também faz parte. E todas essas possibilidades de melhoria, tudo isso foi sempre muito discutido nesse grupo de trabalho. E eu lembro uma das coisas que também motivou, né, essas mudanças, uma conversa uma vez com um produtor rural, que ele falou com a gente: não adianta você chegar na minha propriedade e pedindo para eu disponibilizar a área para restauração se você não me ajudar a produzir mais e melhor numa área menor, né? Eu preciso melhorar a minha produtividade para que aquela pirambeira lá, que nem é boa para o gado dele, não seja mais necessária para ele. E aí isso é importante, né? Se a gente consegue melhorar todo o manejo dele na propriedade, tem área que ele não vai querer usar mais para atividade produtiva e que ela vai estar muito melhor empenhada se tiver com uma floresta, né? E aí, com a possibilidade de você ainda remunerá-lo por isso, né, por aquela floresta em pé, através do PSA, e agora também vamos ver, quem sabe, um dia a gente consiga trazer a questão de certificar o carbono dessas áreas restauradas. É mais recurso ainda que a gente traz para os proprietários rurais e com a possibilidade de ter esse ganho de escala, né? Bacana. E essa experiência na subbacia do Sacra Família trouxe ganhos nesse sistema como um todo, né? Com os sistemas agroflorestais, né? E contar um pouco como é que foi dessa experiência e hoje, como vocês já começaram a falar, dessas novas modalidades do PAF aí, essas expectativas aí na transição, né, Luiz? Isso. Fala um pouquinho dessas expectativas aí com sistemas agroflorestais. Isso. A implantação desses sistemas agroflorestais na bacia do Sacra Família foi uma iniciativa do comitê, da GEVAP, do Comitê Gwandu, justamente para implantar o que a gente chama de unidades demonstrativas. Ou seja, antes do comitê se lançar a essa modalidade de beneficiar também os agricultores que queriam fazer uma agricultura diferente, era preciso a gente entender a dimensão disso aí, ver onde é que estavam as dificuldades, o que era benefício, e foi muito interessante, para os dois lados, para o bem e para o mal, digamos assim. Então, nós tivemos um agricultor que se deu super bem, outros agricultores que aderiram a esse convite, que aceitaram esse convite de implantar uma unidade demonstrativa de sistemas agroflorestais, perceberam a dificuldade de manejar um sistema agroflorestal e viram essa necessidade, portanto, de, antes de implantar o sistema agroflorestal, rever o que tem de condições em termos de mão de obra, de tempo, de recurso. Então, foi algo muito, muito interessante. E aí eu queria convidar a Gabriela a fazer um depoimento sobre a visita que você fez a um dos agricultores, o que teve a experiência, acho que mais exitosa, né? Isso foi bem interessante. A gente está num projeto interagências, né? Uma agência francesa uma agência de bacias, né, francesa, veio para cá e a gente foi mostrar algumas iniciativas. E aí fomos lá na propriedade do senhor Sakai, que é um produtor orgânico, certificado, uma figura bem importante ali no território. E ele foi um dos contemplados por esse sistema agroflorestal que foi feito em parceria com a Embrapa, né? Então, foi uma iniciativa junto à Embrapa também. E aí foi muito legal, que a gente tomou o café que ele colheu do SAF. No final, a gente comprou café dele embalado já em grão, outro moído também, um café delicioso.
E, assim, isso dá muita satisfação, né? E a vontade da gente querer ampliar isso. E agora, com o novo PAF, a gente vai poder ampliar porque a gente incorporou de vez na essência ali do projeto essa possibilidade. Então, esse não era o foco do PAF Sacra Família, né? Que foi, para ficar claro também, é o mesmo projeto, mas executado numa outra bacia, que aí contempla os municípios de Mendes, Vassouras e Paulo de Fronten. E a gente fez esse teste, né? Um piloto, colocando o SAF, e foi bem interessante. E agora, na nova modalidade do PAF, que esse ano a gente lança o edital, então vão ser ciclos bianuais. A cada 2 anos a gente lança o edital para os proprietários se inscreverem. A gente dá todo o suporte para eles realizarem essa inscrição. Tem que fazer um pré-projeto, né? Dizendo o que cada propriedade tem interesse e está apta a participar. E tem toda uma vertente também de assistência técnica e extensão rural que a gente entende como fundamental. E é isso, eu acho que estou esperançosa, acho que a gente vai conseguir colher muito mais frutos com esse olhar e conseguindo aumentar a renda para os proprietários rurais, não só via PSA. Via PSA é super importante também, mas assim, que ele consiga ampliar o leque, exatamente, que ele consiga tirar a renda ali de outras formas na propriedade, né? Diversificar. Eu acho que isso, assim, é muito bom ouvir isso, assim, porque quando a gente pega as áreas, né, do estado do Rio, assim, produtivas, e existem áreas que são muito produtivas, mas existem muitas áreas que, assim, a produtividade é muito baixa. Então, quando a gente pensa, assim, que pelo menos o discurso antigo, né, não restauro porque senão prejudica, eu não consigo produzir mais. Mas em muitas áreas você não tem nem a floresta, nem a área produtiva. Então, esse caminho que vocês estão contando aqui é incrível, né? Porque você consegue aliar e principalmente coloca 2 agendas que, historicamente, estão mais afastadas, né? O meio ambiente e a agricultura, né? Então, ele simboliza um pouco assim, vamos conversar aqui que a gente consegue pensar em, né, soluções que atendam. E eu acho que no caso do SAF, isso já tem muitos estudos que mostram isso, né? Existem várias formas de SAF também, modelos de SAF, também é importante, né? Mais espécies, menos espécies, isso tem efeito também, então eu acho que isso é incrível mesmo. Então, a Embrapa foi convidada a participar da implantação dessas unidades demonstrativas. Eu só estou fazendo esse comentário para fazer referência a isso que você disse, das experiências de SAF, como desenhar. Nós fizemos uma proposição que não é o único modelo. Então, o primeiro princípio que a gente levou para a implantação, para o desenho e implantação dessas unidades demonstrativas, foi o interesse do agricultor e assim, o reconhecimento das suas limitações e de seus potenciais. Então, muito importante ouvir o produtor. E, ao mesmo tempo, respeitar a legislação. Aí nós usamos uma resolução do INEA, que é a 134 de 2016, que trata justamente da regulamentação, da implementação e manejo dos sistemas agroflorestais no Estado. Então, foi uma experiência muito, muito interessante, porque o agricultor dizia, não, desse jeito eu não posso, são muitas árvores para eu manejar. Se a gente aumentar o espaçamento e tiver menos árvores e mais lavoura, talvez eu consiga. E um detalhe que eu achei muito, muito interessante, que então a gente ouvia do agricultor. Que espécie você quer? Que árvore você quer plantar? E o Sakai, ele falou, eu quero plantar uvaia. Uvaia é uma fruta da minha infância. Meus pais faziam sorvete de uvaia. E eu lembro que a gente, com aquela inflexibilidade, mas Sakai, ninguém compra uvaia. Ele falou, mas eu quero plantar. Fantástico. Chique demais. Esse comentário aí que você falou me trouxe aqui, eu ia perguntar agora, né, com relação a esses SAF, sistemas agroflorestais, esses modelos de produção, se a gente trabalharia algumas espécies nativas, até em risco de extinção, e como é que se dá esse resgate, até de criar um novo produto ou resgatar
uma fruta da infância que é super comercial, só que não é um produto ainda, né? Como é que a gente pode também estar trabalhando dessas espécies ameaçadas? Se existem espécies ameaçadas aí que ocorrem na região hidrográfica, se a gente tem o potencial de colocá-la, introduzir e produzir nos SAFs e fomentar isso também, né? Fortalecer a biodiversidade e promover mais desses serviços, mais interações desses serviços ecossistêmicos. Bom, eu acho que, acho que a gente tem muitas espécies, né? A diversidade de espécies que a gente tem na Mata Atlântica é muito alta, essa é a notícia boa. A gente tem que sempre olhar por esse lado, né? Ou seja, muitas espécies querem dizer muitas soluções. Então, esse é um trunfo que a gente tem. Um sistema com uma diversidade alta é um sistema que tem muitas peças, tem muitas soluções. Claro que também, pelo histórico que a gente já falou no começo aqui da Mata Atlântica, infelizmente também a nossa lista de espécies em risco também é muito alta, né? Então, ontem, até quando eu li esse tema, esse ponto, né? Fiquei pensando, eu falei, quantas espécies ameaçadas de extinção a gente tem no estado do Rio? Eu fui atrás desses dados. Aí existe um livro, Espécies Endêmicas do Estado do Rio. Endêmicas e Ameaçadas, de 2018, eu acho o livro. Eu trouxe até alguns números aqui. Eu tomei um susto com os números. Então, vamos lá. Espécies endêmicas. Espécies endêmicas, a gente tem 884 espécies. Cara, 884 espécies endêmicas. Dessas, 513 são espécies ameaçadas. E dessas 513, 139 são criticamente ameaçadas. Então, esse é o nível mais alto que a gente tem. Então, acho que tinha até um tema lá, se a gente já teve perda de espécies, né? Se já teve extinção de espécies na região. Provavelmente sim, e provavelmente a gente não sabe qual. Isso. A gente perde espécies sem nem conhecer a espécie, né? Então, e olha que a gente está falando de uma região que hoje tem 40%, 45% de cobertura florestal. Então, é um valor alto até. Claro que com o histórico de uso do solo, que não foi bem assim, né? Então, ou seja, muito uso pelo café. Então, provavelmente a gente teve perda de espécies, mas acho que a boa notícia é a gente olhar o copo meio cheio, né? Esse número de espécies muito alto que a gente tem e a possibilidade de uso dessas espécies. Para isso, a gente tem que investir em mais ciência básica, pesquisa básica, para conhecer as nossas espécies, né? Eu gosto, ou seja, tem um exemplo que é muito fácil para a gente entender aqui, né? Açaí, que é uma planta que é usada por séculos, milênios, consumidas na região norte por muito tempo. Há 30 anos atrás, na Mata Atlântica, se falasse açaí, ninguém conhecia, ninguém consumia. E hoje você imagina o mercado que movimenta. Então, igual a essa espécie, a gente tem várias outras aqui que a gente não conhece e que a gente tem assim, dever de conhecer mais e pensar nos usos dessas espécies. Eu estava pensando aqui nas causas que levam as espécies a se tornarem ameaçadas ou criticamente ameaçadas, ou mesmo serem extintas, né? Uma das questões, talvez seja mais palpável, é a exploração, a derrubada das florestas, e algumas espécies foram sobreexploradas, né? Para madeira, para construções, etc. Mas tem alguma coisa que está associada a isso também, que é o fato de algumas espécies elas ocorrerem com poucos indivíduos. Então, você vê aqui tem uma espécie, que lá na Embrapa, nós temos uma pesquisadora que está investindo em tentar descobrir por que há dificuldades em produzir mudas dessa espécie, que é a braúna. A braúna é uma dessas espécies. Você vê um indivíduo, ela tem uma copa amarela belíssima, frondosa. Então, você vê um indivíduo de braúna aqui, você andando pela estrada. Você anda mais alguns quilômetros, vê outro indivíduo. Então, sim, a gente tem que prestar atenção nessas espécies. E esse esforço de reflorestamento, seja um sistema agroflorestal, seja uma restauração, para botar a floresta de volta, tem que prestar atenção nessas florestas. Novamente, eu vou me referir aqui aos princípios da década da restauração. Ou seja,
A ONU, além de decretar a década da restauração de ecossistemas, propôs alguns princípios que guiam ou que devem orientar a restauração. Um desses princípios é que não basta a gente se preocupar com a restauração. Nós temos que parar de degradar. Ou pensar em novas formas de usar o solo, enfim. Só puxando aqui o gancho também, que a gente está falando de restauração, projeto de restauração, falamos do PAF, mas eu acho que ia ser bem legal o Elton compartilhar com a gente um pouco de um projeto que ele participa, que eu sou fã, que é o Replantando Vidas, né? Que ele tem uma vertente social também muito marcante, e queria que você compartilhasse um pouquinho com a gente. Mas ele é um projeto de restauração. No sentido da palavra. Sim. Né? Então, antes de passar para o Elton, eu queria trazer um outro princípio da década da restauração, que, se eu não me engano, é o primeiro, que é dar importância de engajar as pessoas, de engajar os vários segmentos, não discriminar ninguém nesse esforço de restaurar os ecossistemas. Então, acho que esse é um exemplo, né, que atende bem esse princípio. Bacana, bacana. Nossa, gostei da colocação do Jerônimo, projeto de restauração. Né, o programa Replantando Vida, que a SEDAI desenvolve há 23 anos, o principal objetivo lá no começo pensou na ressocialização de pessoas em cumprimento de pena. Então, a gente trabalha com... a gente carinhosamente coloca como apenados, mas são pessoas em cumprimento de pena, e cada estado tem mais ou menos uma particularidade de como chama, né? Reeducandos, apenados, detentos, enfim. E é a oportunidade do trabalho como ferramenta para essa ressocialização. E grande parte dessa mão de obra que está na SEDAI atua nas atividades de restauração. Tá? Hoje a gente está com 7 viveiros instalados em produção, potencial de produção anual de mais de 2.200.000 mudas. Estamos aí há uns 2 anos expandindo para o interior, que nossos viveiros estavam todos na região metropolitana, né? E aí tem uma pegada bacana que a gente usa na produção de muda, o lodo das estações de tratamento de esgoto. Então, é um resíduo do tratamento de esgoto, que é o principal matéria-prima na nossa produção de muda. Mas hoje a gente tem equipes que atuam na coleta de semente, né? São todos eles, em cada uma das atividades, recebem a capacitação para desenvolver, a partir da aptidão que eles mesmos trazem, né? E a gente tem equipes na coleta de semente, tem as equipes nos 7 viveiros que estão em produção e temos as equipes de restauração propriamente dita, né? Que a gente vai para campo com a equipe, vai para as áreas de mata ciliar, de nascente, enfim, as encostas, para fazer o plantio. A atividade principal hoje é o plantio total, mas a gente também trabalha com condução da regeneração, proteção, enfim. Mas o que é o mais pesado, o mais custoso, né, da restauração atualmente é o que a gente prioriza fazer. Tá? E é engraçado que você comentou da dificuldade de se conseguir terra e propriedade, essa questão do produtor ficar receoso se vai perder a área ou não. Para nós ainda tem um dificultor a mais, que é dizer que quem vai estar trabalhando, quem vai estar acessando a propriedade dele é uma pessoa em cumprimento de pena. Mas, né, ao longo desses anos todos que a gente tem trabalhado, a gente percebe que um ou outro que aceita, aí vai desmistificando a coisa de presidiário, não pode, tudo isso e aquilo. E aí, conforme a gente vai trabalhando, a gente entra numa região nova, tem primeiro fator é esse. Não vou deixar preso entrar na minha propriedade, tudo presidiário e tal. E a gente vai trabalhando, eles vão conquistando os produtores, e aí um vai espalhando para o outro, e vai espalhando para o outro, e aí, aos poucos a gente vai conseguindo expandir, né? E hoje, né, tanto que o programa já há 23 anos aí nessa frente, nessa pauta socioambiental, e a gente percebe que é muito isso. Vamos chegar com uma turminha pequena, vamos mostrar o serviço, e aos poucos a gente vai convencendo aí e trazendo a importância primeiro para a restauração, né, que é o objetivo que a gente está fazendo na propriedade, para ele enxergar aquele cidadão de uma outra forma. Né? A gente restaura essa vida, a importância dando oportunidade. A oportunidade de trabalho é restaurar a vida da pessoa, ter uma nova oportunidade, um novo começo ali, diferente do que ele passou.
Eu lembro uma vez conversando com o Alan, né, que trabalha com você nesse projeto, e ele me falou um dado que eu achei muito legal. Acho que vocês até publicaram um artigo sobre isso. Sim. Falando, me corrija aí, que faz tempo essa conversa e minha memória também não está das melhores. Mas que a SEDAI, ela tem esse programa de ressocialização, mas são vários setores que os apenados trabalham. Então, tem um pessoal no viveiro, aí tem um pessoal que trabalha na costura também, não tem? Tem costura, tem. Fazendo uniforme, serviço de limpeza. Tem. E que parece que quem trabalha com a restauração, com a natureza, no viveiro, que tem coletor de semente, são os que possuem a menor reincidência. Olha. E aí eu acho isso bem simbólico também, acho bem bonito. Esse estudo meio que fez um recorte, né, dos apenados que estão espalhados em toda a SEDAI, no tratamento, na manutenção de áreas verdes, manutenção predial, eles desenvolvem atividades de diversos setores. E tem a maior parte que desenvolve as atividades de restauração. Sim. E a gente fez essa pesquisa com esse pessoal para ter percepção de como que o programa impacta, né? E a gente tem a ideia de que o trabalhar com a restauração promove ou dá um plus a mais na ressocialização. Então, a nossa ideia é tentar captar a percepção do plus que trabalhar na restauração florestal dá na ressocialização desse apenado. Mas sabe um dado? Esse dado, eu acho que o Jorge uma vez falou desse dado. O Jorge também está no... E eu também acho que, igual a Gabriela falou, falei, cara, que interessante. Mas quando eu vou conversar com o pessoal da sociologia, psicologia, que estuda isso, eles falam, mas é claro, isso é tão óbvio. É óbvio, né? Então, é interessante como que a gente que trabalha com os ecossistemas acha isso incrível. E eles falaram, mas é óbvio, é uma atividade que relaxa mais, deixa a mente mais calma. Então, eu falei, é verdade, né? Então, é incrível mesmo. Eu nunca tinha pensado nisso. Sim. É um ganho significativo. E não tem como dissociar, né? Eu acho que a gente valoriza muito mais quando tem essa questão social. Sim. Igual a experiência com o PAF também, eu sinto que, às vezes, o que mais me marca e que me deixa uma sensação mais de caramba, estamos fazendo uma coisa legal, é quando a gente tem esse tipo de retorno. Então, quando a gente foi lá na propriedade do Sakai, aí poder tomar o café, ou então a Isa, que trabalhou com a gente até há pouco tempo, técnica de infraestrutura verde, que falou que quando estava no colégio técnico, fez uma visita técnica no PAF, e aquilo mudou a vida dela, e ela foi fazer engenharia florestal na rural por conta disso. Então, isso marca muita gente. Ou então, você vai numa propriedade rural e o cara, meu neto entrou para a faculdade só por conta da restauração que fizeram aqui na minha propriedade. Foi quando ele se interessou. Então, isso é muito marcante também nesses projetos, né? Esse aspecto social, eu acho, né? Bem legal, bem interessante. Voltando a falar de PAF aí, né, em parceria com a Petrobras Situação Ambiental, está sendo desenvolvido Refloresta Água e Carbono, né? Então, Gabriela, fala um pouquinho disso aí pra gente. É exatamente isso que a gente está falando agora. De mobilizar, de engajar, de fazer com que os produtores se sintam participantes daquela iniciativa, porque a gente precisa desse envolvimento para ter sucesso nas ações, né? Então, o Refloresta, ele é um projeto que ele tem o financiamento da Petrobras, né, desse programa Petrobras Socioambiental, e é cofinanciado também pelo Guandu. Então, são cerca de 50 hectares sendo restaurados no escopo desse projeto, e aí o recurso para a restauração e manutenção dessas áreas é esse recurso, né, que o comitê delibera, que é pela cobrança pelo uso da água, e tem esse aporte também da Petrobras. E aí a gente desenvolve uma série de coisas, né? Então, atividades de treinamento, capacitação, porque foi feito um diagnóstico de potencialidades no território, a gente identificou algumas potencialidades, a gente tem tentado trabalhar essas possibilidades, né? Então, já tivemos curso de ecoturismo, turismo agroecológico, essa semana vai ter um treinamento de meliponicultura, tivemos um outro de associativismo também para a Associação do Quilombo Alto da Serra do Mar. Então, várias atividades na escola. Então, tem uma parceria com a Escola Municipal também. Então, trabalho com as crianças, com educação infantil. Uma parte de pesquisa forte também, né? A gente está desenvolvendo pesquisa de estoque de carbono no solo, né? Comparando ali
E os resultados têm sido bem interessantes, que a gente tem visto que áreas restauradas, mesmo meio recentes, assim, não são antigas, elas já conseguem um estoque de carbono no solo equivalente, pelo menos assim, são resultados bem preliminares, tá? Mas equivalente a de áreas florestais. E também a questão do estoque do carbono na biomassa aérea, que a gente também tem feito esses levantamentos e que eu acho que é extremamente importante, né, hoje, com todo esse cenário aí de mudanças climáticas, essa coisa do mercado de carbono também, a possibilidade de comercialização desses créditos de carbono e trazer mais recursos também para o proprietário rural. Então, hoje, o que a gente vê é que essa coisa da comercialização dos créditos de carbono, ela está crescendo cada vez mais, mas o recurso ainda não é suficiente para você custear a restauração florestal, né? Você não consegue, com a venda do crédito de carbono, pagar a restauração florestal. A restauração florestal é cara. E a gente já faz, a gente já executa, né? Então, o crédito ele não teria esse objetivo de bancar essa ação, porque a gente já está executando. Então, é só um a mais mesmo, para permitir até que a gente tenha ganho de escala nas ações. O Refloresta é mais ou menos isso tudo aí, um pouquinho de cada uma dessas coisas. Eu queria chamar a atenção só para duas coisas que a Gabriela falou. Quando a gente fala de restauração florestal, a gente pensa muito na floresta, no que a gente vê acima do solo. Mas há benefícios muito significativos para o solo. A questão da infiltração da água no solo, uma melhor estruturação do solo e o carbono armazenado no solo também, que vai ser considerado como uma métrica para valorização pelo mercado do carbono. E o outro aspecto é o das abelhas, que é um componente da biodiversidade para o qual a gente tende a não prestar muita atenção. Mas é um organismo, digamos assim, né? Um conjunto de espécies fundamental para um serviço ambiental, ecossistêmico, como a polinização. Exatamente. Sim, excelente indicador, né? Com benefício para a produção agrícola assim, imensurável. Eu acho incrível assim, que a gente consiga valorizar e valorar mais, né? Que a gente, todos esses, né, potenciais não, né? Serviços, né, que a gente tem. Então, alguns a gente mede, a gente atribui valor, né? Água, carbono, mas é sempre importante a gente pensar que existem outros que a gente não consegue dar o valor. Devido valor. Né? Mas isso tem um valor enorme, assim. Eu lembro de um estudo que a gente fez numa área do Mutirão, e era Colônia Juliano Moreira, eu acho. E uma aluna entrevistava as pessoas que tinham casas próximos e tinham que ser moradores que tinham a casa antes do projeto ser implantado. E era um trabalho para ver a percepção deles do ganho da qualidade ambiental depois que você teve o projeto. E a gente ouviu um monte de coisa incrível, assim, né? Ou seja, melhora o clima. Eu lembro de uma que a mulher falava que o ganho foi enorme, porque agora o barulho do vento batendo na copa das árvores é a coisa que eu mais gosto. É um valor que você não consegue dar valor a isso. Sim. Mas para ela isso é um valor incrível, assim. Então acho que a gente tem que ser capaz de captar isso. Isso, né? Ou seja, é interessante esse comentário, porque a gente tem falado aqui, de alguma forma a gente sempre vai para esse lado de associar o benefício a uma questão econômica ou financeira. É o pagamento por serviços ambientais, é o mercado de carbono, etc, etc. Mas tem esses benefícios que as pessoas chamam de intangíveis. Né? A própria biodiversidade, a gente tem uma dificuldade muito grande de fazer com que a sociedade valorize biodiversidade. Né? Então, essa é uma questão muito interessante, sim. Né? Não é só o aspecto econômico, ou o aspecto econômico, nem sempre deve prevalecer. Né? Achei muito pertinente, achei uma iniciativa muito interessante a gente trazer esse tema de restauração, que às vezes ganha
ganha assim uma dimensão, ou é olhado de uma forma como se fosse algo muito distante, muito grande, inatingível, de difícil alcance, quando muito do que a gente falou aqui está ao alcance de várias pessoas, do pequeno agricultor, do consumidor, de vários elementos da sociedade civil, que não necessariamente vão adotar alguma atividade, mas só o conhecimento, né, do que está acontecendo, né, ter a dimensão do problema e tentar identificar como pode contribuir com a solução, eu acho que já é um avanço, já é um grande acho que crescimento. tem só um último ponto que eu acho que a gente podia falar, mesmo que brevemente aqui, que é a questão do mercado de carbono, né? Sim, que eu acho que é um aspecto... eu acho que é legal. Sim. Porque eu acho que, assim, ele cresce ano após ano. Existem várias dúvidas em relação, né, à estabilidade dele, mas é uma realidade. E que o Brasil tem um papel importante nisso, né? O Pode Passar tem um papel muito importante nisso. Agora, tem uma coisa que o Elton falou, a Gabriela falou aqui, que é uma coisa um pouco maluca quando a gente pensa, né? Então, o Brasil é um país com muita área, tem um déficit ambiental muito grande, legal, e uma dificuldade grande é encontrar área para restauração. E do mercado de carbono é a mesma coisa que eu escuto. Então, acho que tem uma tarefa muito importante que a gente tem que fazer, que é resolver primeiro essa questão. Acho que não é uma questão assim, legal apenas, né? Vai muito além disso. Mas se a gente estima, né, o déficit estimado do Código Florestal para o Brasil todo, são 21 milhões de hectares estimado. É muita área. Muita coisa. Né? Então, se a gente pensar no ganho disso para água, carbono, para a biodiversidade, então, eu acho que é um mercado que, se bem regulado, se a gente conseguir trabalhar bem, os ganhos podem ser muito grandes. Se a gestão não for boa, eu questiono um pouco se a gente vai conseguir ter um ganho grande, mas aí cabe, né, as políticas públicas, a gente saber regular bem isso. Né? É uma oportunidade. É uma oportunidade. É uma oportunidade. Está passando na porta. Está passando na porta. Impulsionar o setor, né, a restauração como um todo. Né? São 21 milhões de um déficit já reconhecido, e o Brasil se comprometeu com os organismos internacionais, com vários acordos, em restaurar 12 milhões e meio de hectares. Então, essa é uma senhora oportunidade. Mas, como o Jerônimo comentou, é algo que precisa ser bem regulamentado para que os benefícios não se limitem a, né, acumular capital, dinheiro. Tá? Há necessidade de a gente se preocupar com distribuição. Sim. Né? E tem uns outros aspectos, né? Eu tive a oportunidade pela Embrapa de discutir ou de se manifestar em relação a projetos de lei, e existia um projeto de lei, eu não sei qual é o andamento no Congresso, mas que feria a questão do conhecimento tradicional em algumas comunidades da Amazônia. Então, era o mercado avançando em algumas áreas onde as comunidades elas poderiam não ser tão bem beneficiadas. Né? Então, é só prestar atenção. São detalhes mesmo, né, que a gente não tem condições de acompanhar todas essas nuances jurídicas, legais e tal. Mas, sem dúvida alguma, uma excelente oportunidade. Um colega nosso, recentemente, que está ligado ao mercado de carbono, ele falou, não falta recurso, ou existe potencial para que os recursos para a restauração no país sejam suficientes. Eu acho também importante a gente ficar atento que, provavelmente, nos próximos meses, ou no próximo ano, a gente vai passar por uma mudança grande, porque o que a gente tem até hoje aqui é o mercado que a gente fala voluntário. Exato. Então, existe um projeto de lei que, se não me engano, já foi aprovado na Câmara, que vai estabelecer o mercado regulado. E isso muda muita coisa, né? Porque você vai estabelecer limite de emissão para determinados grupos, né? Ou setores, mas que necessariamente, vamos pegar um exemplo, né? Siderurgia, que é um setor que emite muito. Então, sei lá, vai ter um teto
Então, uma empresa só pode emitir até aquele... Se ela emitir menos, né, ela pode vender parte daquele crédito, essa cota, para uma outra empresa. Agora, se elas não conseguem emitir menos, por exemplo, a restauração pode ser uma saída de compensação. Mas isso, a gente não sabe até quando, isso certamente vai mudar um pouco o valor, né, da tonelada, né, do crédito. Mas que também, varia muito já também muito. Hoje, né? E hoje, por não ser regulado, todas essas transações a gente não sabe exatamente, né? Elas não são públicas, a gente não sabe por quanto está sendo negociado o crédito, né? A gente... Então, fica uma coisa meio, né? A gente sabe ali, tem uma variação, sei lá, de 5 mil a 50 mil dólares. Então, cada hora a gente ouve o valor, né? Cada hora um valor. Falei errado, né? O valor. Não, acho que... Bom, tonelada estava... Eu já me perdi, assim, mas há alguns anos estava 90 euros... já não me lembro mais, assim, eu já perdi. Não, mas oscila muito. Oscila muito, porque tem sido criado agora também créditos de qualidade diferente, sabe? Então, um que tem sido muito usado agora é com alta biodiversidade ou com responsabilidade socioambiental, né? O que eu acho uma coisa boa, por um lado. Então pegadas tem uma oscilação grande. Então, eu acho que assim, é uma chance grande que a gente tem, porque, de novo, né, o Brasil é um país grande, tem uma demanda alta, potencial. A gente tem muita área, e tem uma coisa que a gente falou pouco aqui, mas talvez porque uma coisa muito próxima de todos nós aqui, a gente tem uma qualificação técnica de alto nível, técnica, científica. Sim, com certeza. Isso, quando a gente sai do Brasil, que a gente percebe isso claramente. É importante quando a gente sai, a gente olha, a gente está muito bem. Então, isso não é uma limitação que a gente tem hoje. Estou falando técnica em todos os níveis, tá? Não estou... Né? Então, acho que isso também é um outro ganho grande que a gente tem. Quando é citado esse potencial do Brasil, isso é levado em conta. Então, as empresas que gostariam de investir no mercado do carbono do Brasil, porque elas têm confiança na qualidade técnica da restauração que vai ser executada. Então, isso sim. Tem que ser levado em conta. Isso que o Jerônimo colocou, de que a valoração do crédito, ela varia muito, né? Mas isso também não é uma coisa mensurável, né? Então, depende muito de quem está comercializando esse crédito, o que ele argumenta a respeito, o estudo que ele faz ali, né? Então, para você certificar, você tem que fazer um projeto, tem uma série de critérios para serem atendidos conforme a certificadora que vai auditar aquele crédito. E aí você conta a história, né? Então, se você consegue comprovar que o seu crédito, né, que aquele carbono que está sendo sequestrado ou uma emissão que está sendo evitada, no caso dos projetos de REDD, se ele tem esses outros fatores sociais ou de ganho de biodiversidade atrelado, você consegue valorar mais, né? E consegue mais recursos com isso. Mas ainda assim, o que a gente escuta falar hoje é que esse valor ainda não é suficiente para pagar a restauração florestal. Então, uma fragilidade que eu tenho escutado as pessoas falarem é que as pessoas não estão contemplando nos projetos o tempo de manutenção necessário para o sucesso da restauração, porque acaba que você consegue custear a implantação e 1 ano de manutenção, mas a gente sabe que 1 ano de manutenção não é suficiente para garantir o sucesso da restauração, né? Então, por isso que eu acho que ainda ele não consegue bancar, e por isso a importância de parcerias, né, com outras iniciativas, porque existem outras fontes de recurso para restauração, né, que não o mercado de carbono. E talvez por isso também que hoje o foco, os principais projetos de crédito de carbono no Brasil são voltados para o desmatamento evitado, né? Sim. E não para a restauração florestal em si, que eu dou muito mais valor, né? Que de fato você está sequestrando carbono e não só evitando a emissão. E assim, essa lógica do REDD, infelizmente, é uma lógica triste para a gente, porque quanto pior, né, melhor, né? Se você tem taxas muito altas, como foi o caso aqui, na linha de base, você vai falar, olha, então, tá vendo? Então, a gente espera que isso vai acabar, né? A gente vai parar o desmatamento, pelo menos o desmatamento ilegal. Então, a expectativa é que aí a gente passe a olhar, né, ou a gente não, né,
quem for comprar os créditos para restauração, né? Então... Estamos encerrando mais um episódio do podcast Quanto Vale a Água, episódio 4, né? Restauração ambiental e carbono. Agradecer muito a presença da Gabriela, do Luiz Fernando, do Jerônimo. Vamos encerrar mais esse podcast.